Paz, irmãos e irmãs, hoje vamos dar continuidade à aula, hoje vamos dar a aula 5 da revista que fala sobre os dons ministeriais, né? Estamos tentando adaptar as aulas para alcançar as datas corretas e hoje vou estar falando sobre a aula 5, que vai falar sobre os dons de elocução. Dons importantes para a igreja, né? Vai falar de como todos os dons, né? Os dons de elocução, vai falar sobre profecia, sobre línguas. Todos esses dons, quando geram assim as suas polêmicas, mais um dos dons que causa polêmica, né? Que o dom de maravilha vai se falar também que causa escândalos, os dons da palavra também tem suas controvérsias, né? Até me lembro que aqui está falando na lição sobre esse dom de elocução, de profecia. Que tem a profecia, mas também temos os falsos profetas. Tem aqueles que causam escândalo. Assim é o da palavra. Na época de Paulo, tinha debates na sinagoga, tinha até brigas, né? Por causa de uma interpretação, né? Que a pessoa tinha. E assim por diante. As pessoas não queriam perder a sua fala, né? Mesmo passando a doutrina falsa, né? Resgatando os velhos princípios e até ser estipado aquilo, ser explicado, tinha muitas brigas até no dom da palavra, né? Então o dom da profecia, o dom da elocução, quando a gente vê essas confusões que tem, essas falácias, né? Todos os dons, até o de milagre, né? Jesus mesmo quando curou Lázaro, quando Jesus curou Lázaro, quiseram matar o milagre, quiseram matar Lázaro, porque Jesus ia ser divulgado, né, naquela época. Então o que eles não queriam era isso. Então todos os dons, todas as coisas que envolvem Deus, o homem tenta deturpar e causa confusão, né? Então esse dom aqui vai falar assim o textual: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Então, para exortação, edificação e consolação, né? Todos esses três pilares. Exortação não é você humilhar uma pessoa em público, né? Exortação é você até levantar a pessoa, né? É você dar uma palavra mais forte ali para a pessoa, dar um ensinamento, né? Dar assim um aviso para a pessoa que está caindo no erro. E a leitura bíblica em classe vai dizer, vai estar lá em 1 Coríntios 2, 7 ao 10, e o 10 ao 12, e o 14 do 26 ao 32. Vários pontos que Paulo fala à igreja de Coríntios, né? Vamos começar. Coríntios 12 ao 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de língua, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, a todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Agora o 14. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, quando muito, três, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendem e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então você vê uma ordem no culto, né? Hoje em dia a gente fala assim, mas esses cultos estão
teve uma pessoa que foi profetizar, o outro também, e cada um profetizou de uma maneira. Então, hoje em dia tem muita confusão com essa coisa de profecia, com essa coisa de mistérios, mas você vê que logo lá no início já era assim, né? Não é hoje em dia que é o problema só, né? Então, Paulo queria pôr uma ordem culta, até porque ele falou que ele falava até mais de língua do qualquer um deles, né? Que na verdade, quando o Paulo estava exortando ali, as pessoas falavam que queriam parar, que ele queria retardar os dons, né? Queria restringir os dons, mas não. Paulo sabia que as pessoas estavam perdendo um controle, que a Bíblia que fala mesmo, que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, né? Então Paulo tinha essa sabedoria de querer levar a igreja a refletir, né? Eu sempre falo, eu vou falar até de novo, que é coisa de dons, é como se fosse aqueles filmes de super-herói que a gente vê, que eles têm um poder. Mas quando eles estão iniciando nesse poder, isso é um filme, né? Uma coisa que a gente vê em televisão, mas eles tiram, retrai muito, se for olhar algumas coisas da Bíblia, a gente vê, quando eles vê esses dons sendo usados, eles não têm um domínio sobre eles. Então, o cara é lá que cospe fogo, que sai derrubando, queimando tudo, o outro que pula alto e sai quebrando tudo. Então, eu acho que a igreja, quando ela tem um dom, que o dom é um poder, né? Esses dons são um poder. E aí você pode ser usado para encorajar alguém, para exortar alguém, para dar um aviso a alguém, para dar uma palavra para levantar uma pessoa. A pessoa usa isso para, às vezes, destruir, para humilhar, né? Eu sou cristão desde criança e eu tenho propriedade para falar disso, né? Algumas vigílias que eu ia, e algumas dessas pessoas que se achavam super poderosos, que tinham o dom de falar em profecia, humilhavam algumas pessoas na frente, né, dos outros, né? E eu vejo que muitas dessas pessoas não usavam um dom de exortação. A pessoa usava esse dom, que muitas vezes era o carnal, né? Porque a pessoa pode estar sendo usada por Deus, pode ser usada pela carne, pelo que ela vê, o que ela pensa, o que ela discerne, ou pelos espíritos malignos mesmo, né? E eu via essas pessoas quando chegavam com um jovem, na época que a gente era jovem, e falava, e humilhava, e queria apontar o pecado da pessoa. Essa pessoa não salvou, né? Porque eu vejo da minha época de criança para adolescente, muitas dessas pessoas estão fora da igreja, né? Eles não receberam uma palavra de oração, eles receberam uma palavra de humilhação, né? Vinda não de Deus, mas de dentro do ventre deles próprios. Então, que a gente tenha muito cuidado, né? Hoje, minha esposa um dia contou um rapazinho do colégio que falou com meu filho, né? Minha esposa contou não, um rapazinho falou com meu filho que lembrou que a época ele estava muito desanimado, que ele não tinha passado acho que é o ensino médio, e ele estava ruim, e ficou em recuperação em algumas coisas. A minha esposa falou assim, você vai passar, em nome de Jesus, você pode crer que você vai conseguir, né? Não se desanime que não é o fim, você vai ter mais chance. E ele, depois de anos, ele veio falar com o meu filho que ele lembrou dessa palavra, né? Essa palavra de ano que minha esposa deu e mandou agradecer a minha esposa. Porque depois ele fez a prova, aquilo revigorou as forças dele, né? E hoje em dia, como os cristãos falam, tem uma palavra profética para você, você não precisa falar que é uma palavra profética, você está falando uma coisa que a gente tem que ter esse bom senso, né, irmão? Diante de tudo, né? Não adianta você também querer falar da sua boca para fora, né? E depois quiser dizer que foi Deus que mandou, que muitas coisas a gente tem condição da gente próprio falar de nós mesmos, né? A gente tem que saber quando é um recado de Deus mesmo e quando é uma coisa que você fala por si, né? Quando você deseja, porque a gente tem sentido, a gente tem escolhas, né? A gente tem que ter um sentimento dentro de nós, né? Nem tudo que você fala de bom para a pessoa, que Deus mandou falar, não. Você tem que falar, eu estou dizendo isso para você, eu acredito que você vai passar, que você vai vencer. Então, que a gente possa exercer esses dons que Deus nos deu, até naturais, né? Ponto 1 vai falar aqui, dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Rothel, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para que fala e também para os que ouvem, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar
não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, as igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com essas consequências de falsa profecia. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que há por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Então, é isso que eu acabei de falar. Algumas coisas é você que deseja, que não aconteceu aquilo, aí você falou que Deus mandou falar. E aí, irmão? Você está desejando, você tem que falar. Eu estou te desejando uma coisa boa, estou te desejando que você arrume esse emprego, estou te desejando que seus conflitos matrimoniais sejam dispersos, né? Aí, se isso não acontecer, a pessoa vai cobrar, mas ela falou que foi Deus que falou isso para mim, né? E aconteceu o contrário, não. Foi um desejo que você teve. Então, que a gente não possa usar o nome de Deus, né? Porque você usando o nome de Deus, parece que a coisa tem mais aceitação, mas não é assim. Se não foi Deus que mandou falar, a gente não deve falar. Você deseja, né? Um desejo humano. Tópico 2. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Em 1 Coríntios 14:1, nós lemos. Não obstante, ele igualmente recomendou que os exercícios desse dom fossem observados pela ordem e o cuidado do culto. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem, pois elas possuem três fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas no interior são como os lobos devoradores. Eu falei um tempo atrás também, não sei se foi nas aulas anteriores, que essa coisa é muito séria. Eu conheci uma pessoa que era de centro espírita, e ela chegou na igreja, falava muito em língua, e fazia e acontecia, e ela tinha essa eloquência, essa dom de imitação, né? Imitava falar em línguas, e era uma pessoa muito manipuladora. Então ela alcançou até o grau de dirigente de consagração. Mas descobriram na oração, até foi lá na minha casa, que uma irmã dela estava possessa por um demônio e estava apontando para o lado onde ela morava. Aí foi se descobrir, quando foi procurar a irmã dela para dizer que ela estava manifesta, era na mesma hora ela estava de um centro espírita, né? A pessoa era espírita, era da Umbanda, né? Ela estava toda vestida e descobriram: olha, essa pessoa aí, como é que pode estar ali na igreja desse jeito, né? Eu era criança, tinha uns 10, 12 anos, eu lembro da cena, né? Foi desmascarada, muito eloquente, falava, fazia, acontecia, mas aí, por que ela está sendo usada, né? Então, dentre todos esses dois aqui, fala o dom de discernir espírito, né? Que a gente possa discernir espírito, a pessoa quando fala, quando passa a mensagem, qual é o objetivo que ela está querendo dizer. Que uma palavra pode ser, essa palavra quando ele fala que Deus está mandando você falar, isso pode ter um peso muito grande e mudar até o rumo da vida de uma pessoa, né? Mas as pessoas não se dão conta que essas coisas são importantes. Acautelai, fala do porém do falso profeta. Porque os dois, irmãos, aqui no textuário mesmo está dizendo, na leitura em classe, que o dom, ela é dada e é repartida particularmente a cada um como o Espírito de Deus quer. Então, não adianta às vezes também você querer buscar, e Deus não está querendo isso para você, né? Você tem que buscar, mas você tem que saber desenvolver, né? Qual a área que você vai ser usada por Deus, né? O tópico 3 dessa introdução do tópico 1 aqui. Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução. Em especial,
ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é inerrante e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a profecia, por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. Jeremias 23, 9. Jeremias foi um mesmo que, na época dele, ele estava profetizando diante de Deus, e a profecia dele era que ia haver destruição, o povo ia sofrer, e aquilo assim, Deus mandando um recado, mas tinha os profetas lá que estavam anunciando paz, né? Que estavam anunciando fartura, que estavam anunciando liberdade, quanto foi o contrário, né, irmão? As pessoas queriam ouvir o que elas queriam mesmo, né? E hoje não há diferença nenhuma. Eu até estava estudando no seminário, a gente estava estudando sobre essa parte da profecia. Se existisse esse profeta, o ofício do profeta hoje em dia, onde que ele estaria? Estaria dentro das igrejas? Estaria dentro dos shows? Estaria dentro dos congressos aí? Não. Um profeta estaria lá no Palácio do Planalto, lá, avisando lá. Arrependam-se, né? Vocês que levam são desse jeito. Vocês que fazem hoje isso, vocês que deixam o povo passar fome. Um profeta ia estar contribuindo para a ação social do povo, né? Do sofrimento, do desemprego, da fome, da miséria, né? Até essa parte do desmatamento que hoje em dia tem. O crente ele se assusta por qualquer coisa que acontece na área política, na área moral, né? Que é uma falsa moral que tem hoje em dia. Não só hoje em dia, mas sempre teve isso. Né? Não, a Amazônia está queimando, que é isso? Aí o crente não se preocupa em defender, né? Mas é uma função tão grande que o homem tem, se a gente soubesse, que é de cuidar, né? Deus criou o homem para lavrar e cuidar da terra. Deus pôs o homem no jardim para lavrar e cuidar da terra. E a gente tem feito isso hoje em dia, né? Até brinco assim que depois de velho, né? Eu estou gostando mais de cuidar de planta, de ter esse contato com a natureza. Ontem mesmo ganhamos uma árvorezinha, já média, já tem 1 metro e pouco, na frente de um salão, que a pessoa não podia mais ter ela ali. Ela botou uma plantinha pequena e a coisa cresceu, foi crescendo, ela viu que estava tomando proporções, que estava tampando a frente, né? Que estava tampando a entrada do salão da vizinha aqui. E eu tinha achado, na época que a gente passou e viu as folhagens bonitas, a gente queria até fazer uma muda dessa planta. E ela ter que arrancar, mas ela ficou com muita pena. Aí antes de arrancar, ela falou, vou ligar lá para Maria do Céu lá para ver se eles vão querer replantar, que ela não ia matar uma árvore daquela, uma árvorezinha daquela bonita, né? E ela ligou, logo nós aceitamos, ele tá aqui na bacia para a gente replantar ela, né? Botamos na bacia d'água. Então, esse cuidado, irmão, a gente tem que ter em nós, né? Não olhar o que está acontecendo no Brasil, esse escândalo todo, né? Se tivesse um profeta de Deus, ele ia estar ali falando, vocês estão desmatando, vocês estão acabando com o ecossistema, e ia estar avisando, né? Mas hoje em dia, o que se faz? Esses pastores da mídia se unem para querer unir força, né? Com a terra com o céu aqui, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? Eles estão em busca de fama, de dinheiro, de aparecer na mídia, né? E estão fazendo, às vezes, um pacto, às vezes até com o mal, né? Mas não tem zelo nenhum pelo nome de Deus, não tem zelo pela casa de Deus, e assim vai, né? Vão se perdendo. Que a gente possa ter os dons de discernir espíritos, né? O tópico 2 vai falar sobre a variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, né, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor.
oração e transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Walton, alguns ensinam que, por estarem alistados em um último lugar, esses dons são de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferentes. O dom de variedade de língua é tão importante para a igreja como os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Essa parte aqui, irmão, eu, pouco tempo desse, eu estava num cliente e estava vindo aquela messiânica, né, aquela igreja messiânica. Então, o líder lá, que eu não sei qual o nome dele, que se dá a eles, ele estava fazendo uma oração de um jeito que você não entende. Ele estava usando sons, e esses sons ele eram fortes, né? Ele fazia uns barulhos, né, umas vibrações, e a pessoa ficava ali, fica sentada, como é online, ouvindo essa vibração, essa oração com sons, né, ficando altos e baixos, e falando como se fosse uma língua até estranha, falando uma linguagem diferente, né, um modo de falar. E assim, a pessoa, quando ela usa dessa tática, ela quer mostrar que ela é um pouco diferente do outro, né, ou até tão muito diferente do que o outro, e você tem que seguir o que ela está falando ali. E eu fiquei pensando, né, todas essas outras seitas, todas essas outras religiões, eles sempre têm um campo de querer dominar pela diferença, né? Quem está ali falando é diferente, então tudo que essa pessoa falar é verdade, mas às vezes não é assim, né? Todas essas religiões, a gente olha para o nosso lado, língua estranha, profecia, todas as religiões usam de algumas táticas, né? Mas tem que ser puro, né, irmão? Tem que ser de Deus. Aqui em casa a gente não corre atrás de profecia, né? Não fica. Tem uma reunião ali que vai ter um profeta. Hoje em dia tem muito isso, né? E a pessoa vai querendo buscar ouvir o que ela já tem premeditado a ouvir, né? Então, eu já vi muitos escândalos, já vi muitas coisas acertadas, né? Cabe a nós, irmão, saber que Deus existe, que Deus fala, que Deus usa, mas a gente tem que ter consciência também do lado oposto, né? Das pessoas que se querem usar dos dons de Deus, né? Até aquele, eu não lembro aqui de cabeça, aquele episódio na Bíblia que uma pessoa queria curar, comprar o dom, né? Queria ter esse dom forçadamente de Paulo, né? E ele teve que ser repreendido. Não é assim que se dá o dom, não é por dinheiro, né? Aí até acho que foi Pedro, né? O que é dado de graça dai, né? Então, irmão, que a gente possa meditar nessa parte. Eu li aqui o tópico 2, né? Qual a finalidade do dom de variedade de língua? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. A língua, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diariamente. Então isso aqui é uma regra. Quem fala em língua é edificado, quem fala em língua, ela tem um contato direto com Deus e é edificada. Todo mundo que fala em língua, ela é uma pessoa que é mais chegada a Deus, é uma pessoa que tem conselhos bons para dar, é uma pessoa que discerne bem entre bem e mal. É isso que a gente tem que pensar também. Esse é o único momento, é a única forma que você tem de observar Deus, né? Talvez você conheça uma pessoa que fala em língua, que fica horas ali com Deus falando em língua, né? E maltrata um animal, maltrata uma criança, não tem a paciência. O que a gente mais vê na rua é a pessoa falar: eu não tenho paciência com criança, tem filho. Como é que vai poder ficar ali 3 horas falando em língua e maltratar o próprio filho, né? Maltratar as pessoas que a rodeiam. A pessoa às vezes é arrogante no trabalho, no serviço que presta, mas fala em língua. Eu acho que uma coisa não combina com a outra. Eu acho que nós temos que repensar, né,
das nossas formas de sentir Deus, de estar em contato com Deus. É na nossa atitude, é na nossa vivência, nos nossos declínios, né? 3. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de língua não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom. Cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente e em nossos dias, quanto foi no dia da igreja primitiva. Aqui está querendo dizer para não extinguir, né, esse dom, para não esquecer, né? Porque muitas coisas que eram usadas. A gente lê a Bíblia, irmão, coisas de 2000 anos atrás, né? Paulo, naquela época, era muito perto do. O Senhor tinha acabado de partir, o Senhor Jesus. Então, isso aí tem quase 2000 anos. E a gente lendo ali aquelas cartas, né, que Paulo deixou para os Coríntios, aquelas cartas que foram escritas ali. Paulo ele vai advertindo, parece que a gente está vendo mesmo os dias atuais, né? E Paulo alertava para você não fugir do controle, né? Para não passar uma coisa ridícula, né? É uma coisa tão importante, né? Você passar, você ter essa dom de elocução, né? Coisas faladas, né? Então, o tópico 3 vai falar ainda mais, ó, interpretação de língua. A definição do dom que fala sobre Thomas Rover, ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar o próprio vocábulo, o próprio vernáculo, aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Coríntios havia certa desordem no culto em relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo nos advertiu dizendo: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, e haja intérprete, mas não, se não houver intérprete, estejam calados na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. O que a gente fala aqui é o que a gente vê, o primeiro amor, né, na igreja, né? Tudo era a busca mais fala frenética, né, dos dons. As pessoas queriam usar, queriam ter esse dom, até o modo de repartir, né? As pessoas vendiam casa, vendiam terreno e ajudavam, jogavam os pés do porta. Então, eu acho que era tudo ali muito primeiro amor, né? Muita aproximação, muita devoção a Deus. Então, as coisas aconteciam muito, né? Mas Paulo viu que tinha uma exageração, até na ceia era exagerado, né? As pessoas comiam. E Paulo lhe falou: quem tem fome, come em casa, né? Porque eu vejo que vocês se reúnem, mas alguns têm muita abastança e outros ficam com muito pouco. Então, irmão, tinha que ter uma ordem em todo sentido ali, né? E tópico 2 fala: há diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia, embora haja semelhança. São dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem da igreja edificada. Ao contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão, quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em língua estranha, ao passo que a profecia não depende um do outro. Conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a autoridade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia ao falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Né? A pergunta que eu faço: você já viveu, já foi abordado, né, por uma profecia e você sentiu que era de Deus? Eu já muitas vezes, apesar de eu ser muito duro nessa questão, né, de ter
Isso é porque eu via muitos escândalos, né, quando eu era criança. Desde criança eu tinha culto na minha casa, ficou mais de um ano. E a gente via muitas aberrações, né, irmão? Mas eu fiquei muito, não vou dizer a palavra cético porque é muito forte, mas eu fiquei muito mais vigiante nessa questão. E parece que é uma coisa que perseguiu a minha vida, né? Quando eu fui trabalhar fora do estado, eu estava passando na rua de madrugada, a pessoa me chamou, tinha uma vigília, já era 1 ou 2 horas da manhã, e a pessoa me chamou para entregar a profecia. Volta, sai daqui de Itajaí, eu era pescador na época, volta para sua terra que lá tem tudo preparado para você. Aqui não é o seu lugar. E eu senti que aquilo bateu forte, né, irmão? Eu estava já com o projeto de ir para lá, que parece que os pescadores estavam indo para lá, para a cidade de Itajaí, porque tinha uma vida melhor. Eu já estava ali já pensando em ser tinha 17 anos ainda na época, de ir para lá e, né, foi abordado numa vigília, ninguém me conhecia, mandou entrar numa casa que estavam orando lá, acho que era 1 hora, 1 ou 2 da manhã, e aí aquilo ali eu desisti, né, através daquela palavra, né, que eu estou falando, a palavra às vezes tem poder. Por mais que você planeje, tenha pensamento forte de, de fazer um rumo da sua, que aí eu ia tomar um outro rumo da minha vida, né? Mas aquela palavra vem, olha, eu senti que Deus queria me direcionar. Tinha esposa. O que eu falo com as pessoas, já falei na escola dominical, é que eu era pessoa muito de pobre, né? Uma pessoa que não tinha muita abastança. E eu era uma pessoa muito comum, muito comum. Você fala assim, uma pessoa ser invejada, a pessoa tem que ter um status, tem que ter uma posição, né? E aquela profecia falou, ó, você vai trabalhar, você vai ter muitas pessoas que vai ter inveja de você, e aquilo, mas como é que a pessoa vai ter inveja de mim, né? Você abre o olho com os amigos, né? Você fica tendo, a profecia foi falando, né? Eu não sabia que eu ia trabalhar por conta própria. Eu não sabia de muitas coisas que aconteceram na minha vida, que já teve casos de pessoas chegar e confessar, ó, não sei quem falou, tem inveja de você e fala isso de você, da sua profissão, do modo que você cuida do filho e tudo. E aquilo ali foi confirmando depois de anos, né? Eu falei, pô, a pessoa falou que outra tem inveja de mim, né? Uma pessoa que você nem imaginava que tinha, que convivia com você, né? Mas assim, aí a gente acredita que Deus ele prepara um caminho, né? Deus ele quer o bem de todo mundo. Outras foram meus filhos quando nasceram, as pessoas falavam, você vai ter um filho, não sei o que, paravam no caminho e vinha o filho. Aí falavam que tinha até filho, aí falavam, a minha casa foi também uma coisa que a gente não esperava, né? A pessoa está na consagração, você não falar para sua família que estava querendo adquirir uma casa, né? Pelo que eu falei, vinha de família simples. E a gente fala assim, não vou manter segredo, ninguém vai saber, só eu e você, eu e minha esposa. Aí está numa consagração, a pessoa vira e fala que estava vendo a chave na mão, e todo mundo olhou para mim. E aí, irmão? É uma casa, essa casa que eu moro, essa casa a gente ia comprar parcelada, né? Ia comprar pela caixa, mas tudo tem dinheiro para você entrar, né? Para você dar entrada. E a gente fez isso só eu e minha esposa sabia. E essa irmã vira e fala que viu uma chave na mão. Aí a pessoa falou que podia ser uma moto ou um carro. Eu deixei, falei, não vou falar, né? É um segredo que a gente tinha. Mas aquela palavra vem ali, aquela revelação vem ali num culto, né? Onde tinha muita gente conhecida. E ninguém suspeitava que a gente estava vendo nessa casa, né? Mas é isso, mas Deus ele confirma, ele usa, né? Ele fala com quem ele quer da maneira como ele quer. Os irmãos possam não extinguir os espíritos, você ser atento, né? Você olhar à sua volta e saber que Deus ele comunica, né? Não tem um profeta oficial hoje em dia, né? Mas tem os dons de profecia, tem os dons de cura, né? Pessoas andam doidas atrás de cura. O mundo está doente, é muita gente padecendo, muita gente com problema de saúde, né? Primeiro a gente tem que cuidar da nossa alimentação, né? As pessoas querem orar, pedir a Deus saúde, mas arrebentam na comida, né? Fazem extrapolice, né? Não tem assim um controle, né? E depois que é a cura, você tem que saber, irmão, que a gente
a gente tem que ter um zelo, né, por esse tempo, né? A gente tem que saber comer, vestir, a gente tem que saber círculo de amizade, né? Porque às vezes uma amizade, círculo de amizade deixa a pessoa doente, né? As pessoas querem mostrar uma coisa que não são, se endividam para passear, para poder exibir obras na casa, para poder competir. Então, a gente tem que ter cuidado, porque depois a gente pode orar, né? Mas muitas coisas são consequências da nossa vida, né? A pessoa faz muita bobeira e quer procurar um profeta para resolver. Então, que Deus possa dar sabedoria e que a gente não possa desistir de buscar os dons, né, de Deus e possa viver uma vida de harmonia, né? Uma vida de santidade, né? Separados, né? Para Deus. Deus abençoe os irmãos, que essa aula possa falar em seu coração, assim como fala no meu. A paz, Senhor.